Imagine ser abandonado em uma ilha deserta, vendo ao longe o seu navio partir e desaparecer completamente no horizonte. Sem água, com pouca comida e uma única pistola com uma única bala. Um recurso final contra um destino praticamente certo. A areia queima sob seus pés, o sol é implacável e tudo ao redor é silêncio, interrompido apenas pelo som das ondas quebrando na praia e das aves marinhas. Não existe escapatória. Esse era um destino daqueles que quebravam as leis a bordo de um navio pirata. Uma prática de exílio cruel, conhecida como abandono em ilha deserta, ou na linguagem original, marooning. Meu nome é L.R. Arcano, eu sou autor do livro O Chamado das Profundezas, por Ouro e Glória, e no vídeo de hoje vamos explorar uma das mais temidas punições em alto mar, o abandono em ilha deserta. Essa foi uma das medidas disciplinares mais drásticas entre os piratas e marinheiros nos séculos 17 e 18 principalmente. Mas já vai deixando logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora se prepara e vem comigo. A palavra marooning deriva do termo espanhol cimarrón, que originalmente designava animais domésticos que fugiam para viver de forma selvagem na natureza. Com o tempo, esse termo passou a descrever pessoas que se isolavam em terras desabitadas, e isso incluía também escravos fugitivos. Apenas mais tarde, essa palavra evoluiu para significar o abandono de um indivíduo em uma ilha deserta. Na era dourada da pirataria, essa prática tornou-se uma das punições mais temidas, reservada para ofensas graves e prevista nos rigorosos artigos piratas, que eram os códigos de conduta que regulavam as tripulações. Esses artigos, popularmente conhecidos como códigos piratas, variavam conforme o navio e o capitão, mas geralmente mantinham a disciplina, protegiam a tripulação e asseguravam a divisão justa dos espólios, entre diversas outras medidas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre esse tema e vou deixar aqui nos cards e também na descrição para que você veja depois. Nessa época, os piratas eram sim fora da lei, mas isso não significava que eles viviam sem um conjunto de normas e regras que mantivessem a organização a bordo. Os crimes que poderiam te condenar ao abandono em uma ilha deserta incluíam qualquer tipo de traição, ou seja, se amotinar contra o capitão ou mostrar deslealdade durante as batalhas, roubo de espólios, covardia em combate, brigas perigosas a bordo e outros tipos de crime, como por exemplo matar um dos seus companheiros, entre outras coisas. Nesse caso, a prática do marooning era aplicada ao infrator, seja ele um tripulante ou o capitão do navio. A punição era tão comum entre os piratas do século 17 e 18 que eles foram frequentemente chamados de marooners. Nos artigos piratas de alguns capitães notórios, como Bartholomew Roberts e John Phillips, o abandono era uma punição específica para trapaças e outras infrações sérias. Ironicamente, entre eles, essa punição era mencionada como tornar-se governador de uma ilha, uma forma sombria de aludir ao isolamento final daquele que violasse o código. Agora vamos falar um pouco sobre como era esse exílio. Para os punidos, a visão do navio desaparecendo no horizonte marcava o início de um isolamento brutal. A escolha do local de abandono raramente oferecia qualquer tipo de esperança. Eram ilhas remotas e desabitadas, escolhidas especialmente por conta de sua escassez de recursos. Muitas vezes a ilha nem passava de um banco de areia exposto na maré baixa, o que deixava o punido vulnerável e sem refúgio. Os piratas, ao escolherem o local, buscavam garantir que o sobrevivente enfrentasse pouquíssimas chances de escapar. As ilhas ideais para essa punição não tinham fontes de água fresca e ofereciam pouca ou até nenhuma vegetação, deixando o punido à mercê do sol e sem abrigo. Assim, mesmo para aqueles que tentavam lutar pela sobrevivência, o terreno inóspito representava um desafio esmagador. Para enfrentar o seu destino, o marinheiro recebia apenas suprimentos mínimos, uma pequena quantidade de comida, um cantil de água e, em diversos casos, uma pistola com uma única bala ou alguma outra arma de fogo.
e essa arma simbolizava uma escolha final. Caso o desespero se tornasse insuportável, ele poderia usá-la para tirar a própria vida, abreviando assim o seu sofrimento. Na ilha, a única esperança de sobrevivência era se adaptar e esperar até que outro navio, por acaso, chegasse perto bastante para avistar o náufrago. Para os piratas que seguiam esse código de conduta, essa forma de punição simbolizava muito mais do que um castigo. Era uma sentença de isolamento que colocava o infrator diante da natureza e da sua própria resistência. Para aqueles deixados em tais ilhas, o marooning representava uma morte lenta e solitária. Um desfecho que, embora raramente revertido, servia de lembrança brutal para que mantivessem a ordem entre as tripulações. Vamos falar agora sobre alguns dos muitos casos de abandono em ilha deserta que ocorreram. Vou falar 3 dos mais famosos e que aconteceram ali no período da Era Dourada da pirataria. Para começar, o Edward England foi abandonado por sua tripulação após sofrer um motim. Ele era capitão do navio e, depois de ser destituído do seu cargo, foi deixado em uma ilha próxima a Madagascar. Embora acreditassem que ele morreria rapidamente, Edward conseguiu sobreviver por um bom tempo, e os detalhes de sua morte permanecem desconhecidos. Agora, sobre o Philip Ashton, que foi um pescador capturado pelo pirata Edward Lowe. Philip foi deixado em uma ilha desabitada no Caribe, onde sobreviveu por 16 meses antes de ser resgatado. E por último, um caso parecido, mas que foi muito mais tempo e que é, com certeza, o caso mais famoso de alguém que foi abandonado em uma ilha deserta e viveu para contar a história. Alexander Selkirk foi um marinheiro escocês que em 1704 pediu para ser deixado em uma ilha desabitada após discordar do seu capitão sobre a segurança do navio, que estava sem condições de navegar. Selkirk passou 4 anos e 4 meses isolado na ilha de Mas à Terra, até que foi resgatado em 1709. A sua história inspirou o escritor Daniel Defoe a criar o icônico personagem Robinson Crusoe, que imortalizou o conceito de sobrevivência em uma ilha deserta. E esse é um caso que eu pretendo trazer para o canal bem em breve, porque é de fato uma história super interessante. Mas, depois de citar esses 3 casos, podemos concluir que ser abandonado em uma ilha deserta foi uma prática mais do que brutal e que era quase sempre irremediável, apesar de alguns casos em que sobreviveram a isso. A finalidade não era apenas punir, mas também eliminar qualquer possibilidade de fuga. Como vimos, a severidade dessa punição refletia o código implacável dos piratas, deixando os condenados à própria sorte em um isolamento absoluto, onde a morte era a consequência mais provável e era até desejada, dependendo do caso. Com isso, encerramos a nossa exploração. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e de ter conhecido um pouco mais sobre as punições em alto mar. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu sou LR Arcano e vou ficando por aqui. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Até mais.